Ótima tarde para você investidor, para você investidora, sejam muito bem-vindos aqui. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time, o Daniel Morales e eu, ficando até às 3h30 da tarde no debate com o Alan Gani. E a gente vai ter por aqui hoje também o Ale Delara, que é analista de mercado da Mundo Mercado Commodities. O Ale Delara vai bater um papo aí sobre o setor agro com a gente. Bom, hoje, olha só que coisa sensacional, a Bolsa está subindo pelo 7º pregão consecutivo. Tá certo, reduziu um pouco os ganhos, a gente chegando um pouco mais próximo ali, né, de zerar esses ganhos, estamos subindo 0,09%. Porém, continuamos nessa escalada, nessa subida da Bolsa, agora aos 114.933 pontos. A gente já abaixou um pouquinho ali dos 115 mil pontos, chegamos quase a tocar nos 116 mil pontos. Eu lembro que mais cedo no Pre-Market estava falando com o Guga Almeida e o ponto dele, o número dele para chegar hoje era os 117 mil pontos no índice futuro, coisa que chegamos, batemos os 117.270 pontos no índice futuro nessa quarta-feira. E aí, né, mas no Ibov mesmo, né, no índice à vista aqui, com o pregão aberto, a gente tá aos 114.935 pontos. Ainda, entre as mais baixas, a gente tem VEG, tem JBS, VEG que divulgou resultado, né, JBS com aquela venda maciça de ações pelo BNDES. Temos Localweb, que subiu bastante ontem, aí, cerca de 13%, tendo uma correção. Temos Localiza, Banco Inter, Ambev, também Unidas caindo nesse momento. E entre as mais altas a gente tem Açaí, a gente tem Carrefour que divulgou resultado também, tem Petrobras, CVC, Cosan, Vibra Energia também. Nas bolsas internacionais, a gente tem aqui DAX na Alemanha fechou queda de 0,27, CAC na França uma queda de 0,33, FTSE no Reino Unido uma alta de 0,09%, o índice Eurostoxx uma alta de 0,15%. Nos Estados Unidos, a gente tem aqui o Dow Jones subindo 0,61%, S&P subindo 0,55% e a Nasdaq subindo 1,03%. A gente tem toda essa situação, né? Rússia, Ucrânia, Rússia iria atacar, ia retirar as tropas, e aí depois, hoje de manhã, a OTAN falando que a Rússia estava ali, né, não estava retirando as tropas, estava muito pelo contrário, estava colocando mais tropas ali na fronteira, fazendo exercícios na região da Crimeia. Então a gente vê ali toda essa movimentação. Bom, isso acaba mexendo com o mercado, isso acaba mexendo com o humor dos investidores e trazendo ali o mau humor. Além disso, a gente tem a ata do FONC, a gente tem toda a questão lá nos Estados Unidos, porque olha só, o presidente, né, do Fed de Minneapolis, o Neel Kashkari, ele falou que parte da inflação vai se reduzir por conta própria, né? A gente vê uma série de questões ali dessa ata, será que vai vir um tom mais hawkish? Será que o Fed vai dar sinais ali de como que ele vai fazer para controlar? O presidente do Fed de Minneapolis falou que parte da inflação vai se reduzir por conta própria, que o Fed vai fazer tudo o necessário para reequilibrar a economia e que, assim, nesse ano não vai ser possível voltar para a meta de inflação de 2%, ainda no fim de 2022. Mas o Fed está num caminho, o Fed está entrando num caminho. E assim, ele alertou que se subirem os juros muito agressivamente, corre o risco de provocar uma recessão na economia e o risco maior é que a gente acabe num cenário de baixa inflação em alguns anos, ou seja, toda essa especulação, toda essa situação em relação à ata do FONC que vai ser divulgada a partir das 4 horas da tarde. Isso está mexendo com o mercado. Além, claro, de toda essa questão da Rússia, tem a questão da ata do FONC, né? Eu tenho uma informação aqui, né? Até uma provocação que algumas pessoas estão falando, né? Nessa questão aí, poxa, vieram dados fortes no varejo lá nos Estados Unidos, produção industrial forte também, e aí tudo isso acaba aumentando a expectativa, né? Porque o mercado acaba esperando um sinal no ritmo do aperto e das chances de elevação de juros em 50 pontos agora em março.
Ou seja, a economia dos Estados Unidos está indo muito bem, obrigado, né? Está indo muito bem, está crescendo, está mostrando potência no varejo, potência na produção industrial e inflação acelerada também. Ou seja, o Fed poderia dar um choque um pouco mais forte aí, só que por outro lado, como disse o presidente do Fed, traria uma questão de recessão, poderia causar uma recessão dependendo da agressividade do Fed. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Aqui, com certeza, na BMC, você vai estar muito bem informado para ver a repercussão, né, da ata do FONC. Bom, esse é o cenário, né? O cenário ali, eu gosto sempre de trazer todo o cenário do mercado financeiro nesse comecinho de tarde para vocês, para a gente comentar um pouco, dar um pontapé inicial em tudo que a gente tá falando, né? E aí, agora, claro, trazer o Daniel Morales para a gente começar também o nosso giro de notícias aqui, trazer as principais informações do mercado financeiro que também, com certeza, vão estar na pauta de discussão. Muito boa tarde, Daniel Morales. Prazer tê-lo de novo aqui no BMC Market. Vou falar, é muito bem substituído pela Isabela, mas sempre bom estar de volta. Tá certo. Boa tarde. Senti que ficaram muito bem sem mim ontem, não, tô brincando. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo que está ligadinho agora no BMC Market. Não, a Isa fez um bom trabalho ontem e agora de volta a casa. De volta a casa, é isso aí, Daniel Morales. Vamos então para o nosso giro de notícia, Morales, porque a Renova comunicou ao mercado que a Câmara FGV de Mediação e Arbitragem reconheceu uma rescisão unilateral pela Lightcom do contrato de compra e venda de energia elétrica com a Renova. Ele havia sido firmado em outubro de 2013. De acordo com o fato relevante, também foi reconhecido o direito ao recebimento de 50 milhões de reais pela Lightcom por causa de uma indenização pela rescisão do Mercado Livre. E a CSN informou que desistiu do IPO da CSN Cimentos. A empresa informou que tomou a decisão por condições adversas de mercado interno e internacional. Com as operações de siderurgia e de mineração, a CSN trabalhava na listagem de sua unidade de cimento. A companhia planejava levantar entre 2,5 bilhões e 3 bilhões de reais com a oferta, a fim de sustentar o plano de expansão da unidade. Em julho do ano passado, a CSN Cimentos já havia suspendido sua oferta inicial, também devido à condição ou a condições desfavoráveis do mercado do momento. Na época, os investidores pediam desconto nos preços das ações, enquanto a CSN tinha planos de arrecadação já definidos. E a Stone, empresa de pagamentos, pode vender uma participação da sua plataforma de registro de recebíveis TAG. A registradora CERC e a B3 estariam interessadas nesse negócio. A TAG é uma das 3 registradoras autorizadas pelo Banco Central a fazer o gravame dos recebíveis de cartões, uma aposta do regulador para fomentar crédito mais barato a micro e pequenas empresas. As outras são CERC e CIP, ligadas aos grandes bancos. As dificuldades enfrentadas pelo sistema de registro de recebíveis, lançado pelo Banco Central em meados do ano passado, são outros obstáculos aí para a TAG também. A Stone tem repensado sua operação depois de enfrentar uma queda de 86% no valor das suas ações no período de um ano. E a Intelbras adquiriu a empresa de energia solar Renovige por 334 milhões de reais. A Renovige é uma fabricante de geradores fotovoltaicos e é líder no mercado. Segundo a Intelbras, a aquisição trará aos diversos canais de vendas e parceiros da companhia uma grande oportunidade de realização de negócios, ampliando aí a disponibilidade de produtos ao mercado local e fazendo também com que toda a cadeia seja beneficiada. Além disso, a sua rede de parceiros e instaladores vai ser ampliada de forma acelerada, reforçando também a cadeia de comercialização de produtos da linha solar. Maravilha, Daniel Morales, e agora vamos chamar também aqui para a nossa tela o Alan Gani para a gente começar esse papo aqui. Muitos assuntos, muitas questões aí que precisam ser debatidas. Muito boa tarde, Alan Gani, prazer tê-lo aqui novamente, prazer estarmos juntos novamente. Prazer é meu, Felipe, boa tarde, Dani, boa tarde aí a nossa audiência também. Legal. Ô Gani, vamos começar falando desse vai não vai
recua não recua da Rússia, que acabou trazendo instabilidade, trazendo ceticismo, trazendo mau humor, trazendo queda nos mercados internacionais nessa quarta-feira, logo nas primeiras horas da manhã. A OTAN já falou, olha, é o seguinte, a Rússia falou que está tirando as tropas lá da fronteira, fazendo exercícios militares lá na Crimeia, está retirando, mas não está não, a gente não está vendo essa situação, a gente está vendo, muito pelo contrário, a Rússia até levando mais tropas, levando mais homens, equipamentos para aquela região. E aí parece que o caldo deu uma azedada, a gente viu no comecinho da manhã as bolsas regredindo, né, caindo. Tá certo que fecharam praticamente ali no 0-0, não foi uma queda tão forte como a gente viu outros dias, com uma iminência um pouco maior, mas isso trouxe instabilidade para o mercado num dia que a gente já teria um pouco mais de instabilidade por conta de toda a agenda econômica disponível aí, né, Gani? Ao contrário do mundo no passado, hoje a gente vive uma guerra de informações também. Então, além da questão militar, da guerra militar, o combate de fato, mas também há toda uma guerra de narrativas. Então, por um lado, a Rússia, a narrativa da Rússia, eu não estou nem falando qual narrativa é verdadeira, tá? Simplesmente eu estou falando que a narrativa da Rússia é de que quem quer uma guerra é a OTAN, é o Ocidente, nós estamos recuando, nós queremos uma negociação. Essa é a narrativa deles. Por outro lado, a narrativa do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, é de que não, a Rússia está na fronteira, tem presença ali militar, eles não recuaram coisa nenhuma e eles querem invadir a Ucrânia. Então é muito complicado porque a gente aqui tem uma dificuldade de entender qual narrativa é a verdadeira, né? O ponto é que, independentemente disso, isso é incerteza. Então a gente não sabe, né, se quem está falando a verdade ali, se é o Kremlin ou se é o Washington. Então, isso vai para preço e é por isso aí que a Bolsa acaba sofrendo, porque risco é incerteza. E aí tem tudo que acaba sendo consequência, né? O petróleo agora mesmo subindo mais de 2% ali, quase batendo os $96 novamente, as bolsas caindo, o dólar caindo também, né? Eu vi aqui o dólar há pouco aqui no Brasil estava caindo ali nos R$ 5,15, praticamente no 0-0 com o fechamento de ontem. Mas o dólar caindo também, ou seja, todas essas incertezas acabam trazendo, né, uma aversão ao risco nesse cenário que até o secretário da OTAN, ele falou, olha, a Rússia, ela não é que ela está tirando as tropas, ela tem o gatilho, ela pode agir rapidamente, não é assim, começou uma mobilização, vai atacar amanhã, vai atacar depois de amanhã, não, se ela quiser daqui meia hora já está invadindo a Ucrânia, né? Então, essa guerra de informação, um fala uma coisa de um lado, outro fala outra coisa do lado, é muito importante também analisar esses discursos, Gani. Hoje de manhã eu estava falando com o Guga e ele falou, olha, o problema é que a gente ouve todos os lados, mas a gente acaba não tendo, de repente, alguém lá para poder falar para a gente, olha, o que está acontecendo aqui é isso, não tem uma informação de alguma pessoa mais próxima, ou um analista, ou um comentarista mais próximo, para trazer esse tipo de informação para a gente, né? A gente conversou ontem com uma pessoa que falava lá da Rússia, né? No Top News, né? A Débora e o Rafael Lara falaram com ele. Pelo menos a gente trouxe aí uma informação um pouco mais próxima ali do que está acontecendo. Enfim, narrativas, né? Hoje parece que a gente está no mundo das narrativas, não só na guerra, né, Gani? Várias questões. Né? Até empresas, né, quando vão analisar, criam-se narrativas para ver se ela está boa ou se está ruim, né? Exatamente. Então, quer dizer, as narrativas ganharam muita força, muita atração por conta da internet, das redes sociais, dessa mídia quase que, aliás, quase não, completamente instantânea. Então é um mundo aí de uma guerra de informações, que a gente chama de infowar, né? O termo técnico para isso. Então isso também ganha relevância. Todo mundo quer sair, né? Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia querem sair ali de bom moço. Olha, tá vendo? Eu tive que agredir, mas eu não sou culpado. O outro lado também, né? Vamos ver qual que vai ser o desfecho dessa história. Eu ainda acredito, Felipe, que não haverá um conflito pelas razões que eu coloco aqui diariamente no programa.
é uma questão muito complexa, porque se ocorrer um conflito direto, né, entre Ucrânia e Rússia, os Estados Unidos não vai entrar nesse conflito, porque daí a gente está falando que é um conflito entre Estados Unidos e Rússia. Mas imagina a consequência disso para o mundo, né? Pode ser que a gente nem esteja mais aqui. Mas numa guerra convencional entre Ucrânia e Rússia, qual que é a arma americana? A arma americana é sanção. Só que você aplicar sanções contra a Rússia não é você aplicar sanções contra Honduras, né? É muito complicado, porque a Rússia é muito bem relacionada com alguns players muito importantes do mundo, como a China. Sim. E além do que, a Rússia tem uma arma na mão contra a Europa. Quem não quer definitivamente essa guerra é a Europa. Por quê? Porque a sanção de um lado corta a energia do outro, o europeu passa frio agora, né? Uma das consequências é passar frio, talvez a menor delas, né? Então, é muito complicado. Por essas razões, eu acho que não haverá um conflito, muito embora haja uma predisposição do que a gente chama de neoconservadores nos Estados Unidos, que são esses republicanos novos, tipo Bush, e os neoliberais, né, não no sentido econômico, mas que é Nancy Pelosi, Bill Clinton, Obama, tal, esse pessoal do Partido Democrata. Então, tem essa ala do Partido Democrata e tem uma ala do Partido Republicano que eles são pró-guerra e querem esse conflito, né? E há, lógico, lá também resistências dentro dos Estados Unidos que não querem a guerra. Eu ainda acho que não vai ocorrer. O Gani, aproveitando aí que você está falando isso, queria trazer aí a questão do presidente Bolsonaro lá na Rússia também. O fato do presidente estar lá na Rússia e mostrar que a situação está calma perante junto ao Putin, dele estar conversando com ele, isso traz alguma segurança para o mercado? Eu acho que assim, internamente aqui para o Brasil, eu acho que é irrelevante, para falar a verdade, né? Eu acho que o Bolsonaro tem que fazer esse papel mesmo, neutro, mostrar tranquilidade, né? Não fazer nenhum tipo de piada aí, ficar neutro, tá certo? Não dar munição, não dar margem para nada, mas eu acho que ele é um peixe muito pequeno ali nessa questão. Isso não vai mudar nada, né? O mercado aqui no Brasil, ele está sendo aí muito influenciado por essas narrativas também. Eu acho que isso, né? Aí sim, o que o Putin falar, as ações que o Kremlin tomar, ou o que a OTAN falar, e aí na figura dos Estados Unidos falarem, aí pode trazer movimentação para o mercado. Mas eu acho que aí, em relação ao Bolsonaro, não implica em nada, não. Boa. Maravilha. A gente falou do Bolsonaro e também dos Estados Unidos, né, Gani? Eu acho que assim, essa pauta, né, de conflito, de guerra e tudo mais, ela acaba também suprimindo muitas discussões sobre um assunto também importante, que é a questão da elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Sim, hoje a gente tem a ata do Fed, que o pessoal vai ficar de olho, porque pode demonstrar ali aquele tom mais duro. Eu falei um pouco mais cedo ali, o presidente lá de Minneapolis, né, do Fed de Minneapolis, falando, olha, a gente tem que tomar cuidado para não causar recessão, a economia está indo muito bem. Eu tenho até os dados, né, venda no varejo subiu 3,8%, a previsão era 2,1%, né, em dezembro. Aí tem também petróleo subindo, tem que foi produção industrial subindo, inflação voando, enfim, todo esse cenário, todo esse contexto dos Estados Unidos tá ali no molho ali da ata do Fed, porque olha, não dá para causar uma recessão, a economia está voando, mas precisa tomar alguma atitude. E muita gente, a maioria agora, né, mais de 50% ali da curva de juros já está precificando mais de 0,5 ponto percentual. Então, o pessoal fica nessa expectativa, né? Olha, estamos discutindo guerra, estamos discutindo outras questões ali, mas para o americano e para a economia mundial, essa outra pauta também é muito relevante, né? Exatamente, muito relevante, porque essa afeta, por enquanto, a vida, o dia a dia do americano médio. A inflação está batendo na porta, está tudo muito caro nos Estados Unidos, os preços subiram bastante. Então, assim, o americano médio quer uma resposta em relação a isso, e eu concordo que quando você diz que os índices de atividade econômica estão vindo bastante fortes. Então, me parece que, assim,
há condições para subir os juros e não vai colocar os Estados Unidos numa recessão. Prova disso é o resultado das empresas lá e prova disso são esses índices de atividade econômica surpreendendo positivamente. Mas, infelizmente, por conta deste conflito, que a gente não sabe o desenrolar dele, fica abafada essa discussão que essa sim, por enquanto, para o cidadão comum, ela é muito mais relevante porque a inflação está batendo literalmente na porta da casa dele. Pois é, e nos Estados Unidos a gente até discute, né? O Fed vai apontando o caminho, vai falando para onde vai falando para onde não vai. E, enfim, se fizer alguma coisa, ou pelo menos se demonstrar alguma coisa nessa ata, pode causar uma comoção aí nos mercados, até mais do que já está agora. A Nasdaq está caindo 1,05%. O S&P caindo 0,6%, Dow Jones caindo 0,6%. A reação nos mercados lá pode ser ainda maior. Imediata também, né? Imediata, sim. Porque não sei se todo esse aumento de juros já está precificado, porque, veja, sempre sobra uma incerteza. Será que vai ser meio? Será que vai ser 0,25? Como é que o Fed vai agir? Me parece que é algo entre 0,25 e meio mesmo, né? Sim. Mas talvez seja meio, então tem ainda alguma dose de incerteza. E se ele for mais contundente, dizendo, não, vai ser meio e contratar meio, talvez uma parte ainda não tenha formado o preço. Suba ainda mais as taxas de juros, derrubam ainda mais as bolsas. Então, enfim, é um momento aí que as forças atuam mais para baixo do que para cima. Maravilha. Ô Gani, vamos trocar um pouquinho de assunto, né? A gente falou bastante do cenário internacional, mas tem também o cenário nacional, o cenário doméstico aqui que a gente está vendo. Comentei um pouco mais cedo, 7 pregões consecutivos de alta, isso se a Bolsa permanecer desse jeitinho que ela está aqui agora, subindo 0,17%. É uma coisa que a gente não via desde maio, junho do ano passado, né? A Bolsa sempre com os altos e baixos, mas não conseguia engatar, né, uma alta aí. Se você for ver desde do comecinho, ó, quase 3%. É uma alta gradual, mas 3% nesses 7 pregões aí. É o que a gente viu ali praticamente em alguns pregões, mas são 7 dias consecutivos mostrando ali uma consistência, né? Mostrando que o Brasil não está tão pressionado ou tão colado com as bolsas internacionais por causa aí de todo esse conflito, toda essa situação que está acontecendo. A Bolsa vai levando, né? Claro, apoiado com commodities, com resultados, com bancos, sim, enfim, mas está levando, né, Gani? Com certeza. Assim, eu acho que uma pergunta que muita gente se faz puxa, quando estava normal, quando estava ali nos 100 mil pontos, eu deveria ter entrado, e agora, será que eu perdi a oportunidade? O que eu posso dizer? Que mesmo agora, beirando aí os 115 mil, tem empresas que ainda estão bastante descontadas, tem empresas com bons resultados e com uma perspectiva muito boa. Talvez algumas empresas a gente perdeu o bonde, né? Ou vai entrar ainda há espaço para subir, mas já nem tanto. Petrobras já subiu muito bem e era uma bola meio cantada, lembra, Felipe? A gente até falava, nossa, vai vir com dividendos recordes e tudo mais. Então, algumas empresas, talvez a gente perdeu já esse bonde, né? Nem estou falando, talvez óbvio que a Petrobras ainda tem espaço para subir por conta da toda a questão do petróleo, mas talvez já não seja aquele ponto de entrada tão bom, tão barato quanto foi ali quando a Bolsa estava ali no início de janeiro, né? Quando beirava os 100 mil pontos. Mas se a gente fizer ali um stock pickings, né, de algumas empresas, tem empresas que ainda estão muito baratas. Porque lembra, o Ibovespa é uma média das maiores e mais líquidas empresas, certo? Então você está pegando ali só um retrato ali da realidade. E mesmo no Ibovespa você tem empresas que estão puxando o Ibovespa para cima, né? Então, assim, eu vejo que ainda há espaço, mesmo com a Bolsa 115 mil, para entrada. Mas tem que fazer aí uma escolha dessas empresas aí que ainda estão descontadas. Ô Gani, o Rui Oliveira está falando assim, Gani, será que a queda do dólar pode aliviar a inflação, beneficiar a Bolsa?
a gente viu o dólar já caindo bastante, né, ao longo dos últimos dias aí. Chegar a 5,15 está bem longe daquela percepção do que a gente vê toda segunda-feira no Boletim Focus, né? Mas está caindo bem, né? Sim, pode ter um efeito, né? No seguinte sentido, se o dólar se torna mais barato, significa que a nossa indústria tem uma boa parte de componentes importados no processo de produção, insumos lá de fora, que são cotados em dólar. Portanto, um dólar mais barato significa que a gente está pagando menos, a gente está importando mais barato e isso acaba indo para preço, né? Existe aí estudos que mostram do pass-through cambial, né? Do quanto que o câmbio passa para a inflação. Cada 10% de variação no câmbio seria em torno de 0,08 pontos percentuais para cima ou para baixo, né? No IPCA. Então, se o câmbio sobe 10, 0,08 para cima no IPCA, se o câmbio cai 10%, 0,08 pontos percentuais. Então, sim, há um efeito, e há um efeito também no seguinte sentido. A gente pode entender que a importação é um investimento, né? Então, um país, se a gente pegar o investimento das empresas, é a poupança interna mais a poupança do governo. E essa poupança interna é a nossa poupança, mais a poupança privada, mais a poupança do governo, mais a poupança externa, né? Então a gente soma essas três poupanças. A poupança, por definição em economia, é igual ao investimento. Então, a gente pode e a gente financia boa parte do nosso investimento com a poupança externa, né? E quando o dólar está mais barato, né, para a gente, então significa que a gente consegue, por exemplo, comprar mais maquinário do exterior. E isso é investimento. E se isso é investimento, isso tem um efeito sobre o crescimento econômico, tá? Então, nesse sentido, sim, um dólar mais barato, se a gente aproveitar este dólar mais barato para realizar compra de máquinas, que é investimento das empresas, pode ter sim um efeito sobre o crescimento econômico. Mas não nada que a gente vai ver um crescimento 2%, 1,5% do Brasil, nada disso. Pode ser que a gente saia desses míseros 0,30, quem sabe, para um 0,70. Boa. Boa. O Gani, vamos aproveitar que a gente tem aqui também hoje que saiu os números do BTG, né? Que registrou aí um belo lucro e receita recordes, né? Vou aproveitar e trazer aqui os números. Deixa eu pegar esse aqui que está mais fácil. Lucro líquido divulgado foi de 6 bilhões e 493 milhões de reais, o que representa um aumento de 59% em relação ao ano anterior. Com o resultado maior, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido do BTG subiu de 16,9% para 20,3% no ano passado. No quarto trimestre, o lucro do banco ele aumentou 42% em relação ao mesmo período de 2020 para 1,7 bilhão, com uma rentabilidade de 19,4%. No relatório em que divulga os resultados, o banco disse que mesmo em um ano desafiador por conta de incertezas na economia, volatilidade nos mercados causadas pela pandemia, foi capaz de entregar um desempenho impressionante. O BTG ressaltou ter registrado o maior nível de receitas da história do banco e aumento da participação de mercado em todos os segmentos de clientes. Gani, você acha que foi realmente um desempenho impressionante do BTG? Foi um bom desempenho do BTG. Eu estava dando uma olhada aqui nos números, então assim, parecido com o Itaú e parecido com o Banco do Brasil, nesse quesito que eu vou falar, o BTG teve um resultado muito surpreendente naquilo que foi as operações de crédito, né? Então ele foi muito bem nas operações de crédito e de valores imobiliários. Aí sim, lembrando bastante o Banco do Brasil e também o Itaú, tá? Então operou bem a tesouraria com valores imobiliários, fez uma boa gestão e também nas operações de crédito, subiu bastante. Então a receita, né, que praticamente dobra do banco, ela é puxada pelas operações de crédito que subiram ali mais de 3 vezes e também o que chama bastante atenção, esse resultado aí com valores imobiliários, tá? Então foi aí o grande destaque, um bom resultado operacional do banco. Ô Gani, é interessante que eu estava lendo até, né, porque sempre que saem alguns resultados,
casas de análise, os bancos começam a soltar suas percepções também. Todo mundo falando, nossa, que resultado sólido, que resultado sólido. Só que nesse sentido, né, o pessoal ainda fala assim, olha, recomendação neutra. Né? Quando saem alguns resultados muito sólidos, assim, meio que tipo, entregou o que estava prometendo. Um pouquinho acima da expectativa, talvez, né? Mas ali em consonância com o que era esperado. O mercado reage normal, né? Mas a gente vê também outros resultados que o mercado reage absolutamente fora da realidade, né? Às vezes cai muito, às vezes sobe muito. É difícil entender exatamente como que é essa reação do mercado quando sai um resultado, mas um resultado sólido, um resultado forte, um resultado em linha com o esperado. Mas é interessante, né, essas mudanças aí. Total, e assim, acho que o BTG nem está subindo muito agora. A última vez que eu vi, está subindo pouco, né? O BPAC 3 está subindo 4,20, mas o 11, né, que a gente vê, são as units, geralmente, BPAC. Digitei errado aqui, mas está subindo 1,6. Não, até que tá, Não, 0,6 agora, o BPAC. Enfim, quer dizer, veio aí um pouco, surpreender um pouco as expectativas e isso ainda está em linha, mas realmente a gente às vezes olha aí alguns resultados que vão bem, enfim, e de repente lá a bolsa, a ação daquela empresa começa a cair, não tem muito sentido. E aí talvez seja uma oportunidade para compra mesmo. Não, espera aí, eu estou vendo bons fundamentos, né? O mercado é muito afetado por variáveis pontuais, por efeitos psicológicos, por efeitos de manada. Afinal de contas, são seres humanos tomando decisões. Então, enfim, às vezes acontece isso. Ô Gani, eu acho que, assim, uma notícia que eu estava lendo é que agora, provavelmente, o André Esteves vai voltar para o conselho, né? E depois de 6 anos fora ali do centro ali, né, do gerenciamento, ou de repente do conselho, ou da tomada de decisão do banco. Um dos fundadores, inclusive, né, o André Esteves. Como que você vê isso aí? Você acha que é uma notícia boa, ruim, importante ou não importante? Sem entrar no mérito, talvez, né, mas importante para o investidor, falar, pô, um dos fundadores está voltando, está de volta ali para a tomada de decisão, para o centro de tomada de decisão, para o conselho da empresa, ideias, pensamentos, né, acerca de tudo aquilo que ele construiu. Como que você vê isso? Acho que o mercado recebe bem, eu acho que essa questão é bastante importante da gestão, ou da gestão, de quem está ali diretamente na gestão, o presidente, ou de quem está no conselho e de alguma forma vai influenciar as decisões. O mercado olha bastante para isso porque, né, de novo, são seres humanos agora dentro das empresas tomando decisões e que vão influenciar aí o rumo da empresa. O André Esteves é uma pessoa que tem um grande reconhecimento no mercado financeiro. Eu acho que é positivo, sim, para o banco. Boa, valeu. Ô Gani, a gente estava falando dessa coisa que sobe e desce. Hoje também teve resultado da VEG. Deixa eu só ver aqui a VEG, que estava liderando as baixas aqui, ó, tá caindo 6%. A VEG eu não acompanhei, hein? Hã? A VEG eu não acompanhei. Então, mas aí tá caindo 6%, né? Mas a grande questão é que até o nosso telespectador Felipe Lippe, ele estava perguntando aqui, PetroRio também está subindo 0,16% agora e trouxe, se não me engano, foi ontem os resultados. Aí ele pergunta o seguinte... PetroRio veio bem. Veio bem. Então, ele fala assim, uma pergunta para o Gani. Como explicar o que o mercado precifica ato e não boato? Isso é, VEG e PRIO vieram com balanço acima do esperado e caem. Ele faz essa pergunta justamente parecida com aquilo lá que a gente estava comentando, né? Eu vou falar... Não sei. Tem momentos que... é uma esquizofrenia. Eu até dei uma olhada rápida aqui no resultado da VEG, me pareceu um resultado bem sólido enquanto você falava, e aí cai, né, a VEG. Não consigo entender direito o porquê disso. Então, enfim, aí eu acho que sempre abre oportunidades também, né? Quando você olha e fala assim, estou nem falando desse caso específico da VEG, mas quando você fala, peraí, mas por que a ação está caindo? O resultado veio tão bom e é uma perspectiva boa em relação a empresa, né?
E geralmente, quando a gente faz inferências do futuro, a gente parte de algum lugar. A gente parte do quê? Do que a gente tem agora. É sempre assim. A gente pega o agora e vai levando para o futuro, né? É muito difícil fazer uma previsão sem ter um elemento agora, né? Você se baseia em algo. E o último resultado é a melhor informação que você tem. Vai trazer ali também o guidance da empresa, né? Os próximos movimentos. Então, se a empresa veio bem, se o guidance está legal, né? A perspectiva da empresa, o que ela está prometendo para o ano que vem, se você entende que é uma empresa forte, que tem diferencial competitivo e vai manter esses diferenciais competitivos, então, e ela cai, então talvez seja uma oportunidade de compra, né? E eu estou falando isso de uma maneira geral, não especificamente para a VEG. É interessante que eu estava lembrando, né? Hoje cedo no Pre-Market eu comentei, eu falei, olha, a VEG, que ontem fechou entre as maiores altas, né? Falei, VEG já subiu quase 15% nos 2 últimos pregões. E aí ia sair o resultado antes da abertura do mercado. Falei, ó, subiu 14%. Talvez os investidores falaram assim, VEG é redondinha, né? Dizem que a VEG é aquela companhia redondinha que não dá trabalho, é sempre muito bem gerida e com bons resultados e traz guidances bons também e tal. Então, assim, olha, subiu 14% nos últimos 2 dias aí olharam o resultado e falaram, veio bom mesmo, deixa eu realizar esses 14% aqui, que eu ganhei e vamos que vamos, depois eu compro mais um pouquinho. Mas pode ser isso, dizem que VEG é aquela empresa redondinha que não dá trabalho, não dá dor de cabeça. As empresas são assim, toda redondinha, né? É até gostoso de analisar, né? Você fala, nossa, que empresa redondinha, né? Tudo certinho, né? Eu lembro quando eu cobria crédito privado numa outra empresa e aí é a mesma tese, né? Só um outro olhar diferente, né? De cobrir ações. Eu cobri a SLC na época, assim, essa é empresa redondinha também, tudo certinho, né? Enfim, é uma delícia. Sensacional, depois a gente pode até bater um papo mais, fazer uma pauta aí, as empresas redondinhas da Bolsa. Exatamente. Aquelas que... Você falou, não tem erro essa empresa, tá tudo direitinho. E aí, interessante, né? E aí o que pega é só o preço, né, Gani? Porque se a empresa é redondinha, ela entrega e não sei o quê, os investidores ficam de olho. Os investidores ficam de olho, compram, quando compram o preço sobe, aí você fica olhando e fala, bom, será? Tá certo, é redondinho, mas será que o preço tá valendo a pena? Essa é a grande discussão, né? Preço e valor. Quer dizer, mesmo quando você tem ali 2 linhas, basicamente, né? Quando a gente fala em preço e em valor, né? Preço é o que está na tela, o que você paga, a gente vê aí no profit da Nelogic, é o preço. O valor é quando você acha que a empresa vale, né? E aí o preço deveria encontrar o valor. Há uma filosofia que você diz o seguinte, bom, eu acredito bastante nela, que o interessante, não é fácil, é encontrar empresas boas, mas empresas de velho, né? Empresas de boas pagadoras de dividendo e que estejam com preço abaixo do valor, né? Também tem uma outra linha de você buscar preços abaixo do valor de empresas de growth, né? De crescimento. Mas em ambos os casos, em algum momento, você tem uma perspectiva, porque mesmo na empresa de crescimento, de que vai gerar lucro. É que uma já gera lucro sistemático, né? Já paga bons dividendos. Mas o sentido de eu comprar uma empresa de crescimento é que assim, ela não está gerando lucro agora, ou está reinvestindo o lucro dela, mas em algum momento ela vai distribuir esse lucro, certo? Talvez seja lá na frente, daqui 20 anos, mas não teria sentido eu comprar uma empresa se essa empresa não gerasse lucro, correto? Eu como acionista. Então a única diferença é o timing aí da geração desse lucro, mas essa é uma discussão fascinante, né, entre preço e valor. A minha filosofia é tentar achar empresas de baixo preço, né, abaixo do seu valor, empresas de valor, empresas mais sólidas. Mas tem gente que adora empresas de crescimento. O Howard Marks lá de Wall Street, ele copiou de mim essa filosofia, né? Colocou lá no livro dele e acabou não dando crédito. Então eu estou aqui deixando. Reivindica. Fazer uma pergunta pro Gani. Gani, é melhor distribuir logo, já de cara, assim, ou esperar um bom tempo aí?
Qual que é a... Então, depende do timing da empresa, porque a política de dividendos ela tem muito a ver com a política de investimento da empresa, certo? Então, por exemplo, se é uma empresa que já é muito sólida, muito madura, ela consegue fazer boas distribuições de dividendos. E aí tem aquele perfil de investidor que gosta do dividendo pingando ali, né? De ter aquela renda passiva e tudo mais. Isso também não significa que essa empresa não possa ter valorização do preço das suas ações. Por quê? Porque ela pode aumentar ainda mais o lucro dela, aumentar o payout aí, né, dos dividendos, pagar mais dividendos. E aí é claro que se você está enxergando isso antes que todo mundo, vai ter uma valorização no preço, certo? Agora, a empresa de crescimento, Morales, qual que é o ponto? Ela precisa de capital, ela precisa realizar muitos investimentos. E aí, existem aí basicamente três fontes de capital, né? Eu posso dizer que tem o capital próprio, mas o capital próprio externo significa o seguinte, o aporte via ações. Existe o capital de terceiros, que é via crédito, mas existe o reinvestimento, que tudo bem, esse capital pertence ao acionista, porque o lucro pertence ao acionista. Mas aí tem toda uma linha, né, de finanças, inclusive a minha tese de mestrado e doutorado passa por isso, que se chama Investment Cash Flow Sensitivity, né? É o quanto que o investimento da empresa, olha que legal, é sensível ao fluxo de caixa dela. Então, se a tese é o seguinte, se a empresa, o investimento é muito relacionado ao seu fluxo de caixa, significa que a empresa está usando muito fluxo de caixa para se financiar. E isso pode ser, até um baita debate sobre isso no mundo acadêmico, mas isso pode ser um indicativo de restrição de capital. Porque se ela não tivesse restrição de capital, pegar capital via crédito ou capital próprio emitindo ações, o que ela faria? Ela distribuiria esses dividendos e não reinvestiria, né? Então tem um paper seminal do Fazari, esqueci o nome dos outros autores, mas é Fazari et al., né? Que abre toda uma discussão em finanças corporativas que é Investment Cash Flow Sensitivity, né? Então, isso que você falou, geralmente empresas de crescimento utilizam o seu fluxo de caixa, né? E aí sim os seus dividendos, é claro, para reinvestimento, porque elas precisam de capital. Então pega capital terceiro, emite ações, mas também usa o próprio fluxo de caixa para gerar crescimento e, lógico, em algum momento gerar lucro. Ô Gani, a gente vê as empresas lá nos Estados Unidos de crescimento, né? Pô, a gente viu aí Amazon, Google, Facebook, né? Que Meta, enfim, uma série, principalmente as FANGs ali, que fizeram esse movimento bem forte aí de reinvestimento, de crescer e tudo mais. Tem empresa no Brasil com esse perfil ou é um modelo de crescimento diferente, né? Ou é a gente chama de crescimento por ter um perfil parecido, mas tem aqui no Brasil, Gani? As empresas mais ligadas à tecnologia acabam tendo este perfil no Brasil, mas não na escala que é nos Estados Unidos, porque ali a gente está falando de empresas que estão mirando a 20, 30 anos de inovação, e a inovação começa ali. A gente sim tem algumas empresas, né, alguns setores, mas não na mesma proporção das empresas americanas, né? Então, por exemplo, uma Tesla, né, um negócio completamente inovador, que passou a dar lucro, né? Mas fica um tempo sem dar lucro. Então isso é algo muito mais comum nos Estados Unidos, né? O Brasil, se a gente pegar a composição ali do que lidera o Ibovespa, é bem legal. Vou ver se eu acho não digo nem estudo, é um slide que eu tenho, que mostra ali as que lideram em 2002, 2005, 2010 e tal. Não muda muito não, é commodity banco, tá? É commodity banco, né? As maiores ali do Ibovespa. Boa, Gani. Vamos chamar nosso entrevistado, então? Vamos bater um papo com o Ale de Lara, analista da Mundo Mercado Commodities, já está aqui com a gente para esse bate-papo. Ale, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no BMC Market. Olá, boa tarde. Eu que agradeço, Felipe. Boa tarde, Gani, Daniel. Prazer estar novamente com vocês. Muito obrigado. Maravilha, a gente que agradece. Ale, vamos começar falando então, né, um pouquinho sobre essa situação, né, seca nos últimos meses no sul, chuva no nordeste, começaram aí a ser responsáveis pelas estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil na quebra de 25,2 milhões de toneladas na produção de grãos aí por causa da estiagem. Nesse pacote está soja, arroz,
as primeiras safras de milho e também de feijão. Queria saber como que está a sua visão aí para essa quebra de safra e os impactos, né, para a inflação. Isso acaba pressionando um pouco mais a percepção de inflação. Como que está a sua visão sobre isso? Realmente a condição climática, o segundo ano do La Niña no mundo, ele trouxe aquele evento característico de calor e seca no sul da América do Sul e um excesso de chuvas na região centro-oeste, subindo em direção ao Equador. E aqui no sul vai ter uma quebra recorde. Paraná, Rio Grande do Sul, próximo a 50% a quebra na soja, o milho um pouquinho menos de quebra, porque nós temos a sorte de termos uma safrinha, né, que hoje é 85, 86 milhões a expectativa. A safrinha já passou a safra principal, que seria a safra de verão. Essa quebra, essa redução de oferta que vai ter aqui no sul, no momento que ela deveria estar no mercado, ela encarece alguns referenciais de preços do mercado físico, que é o prêmio de exportação e o basis regional nessas regiões que estão afetadas pela seca e pela quebra. Como o prêmio ele acaba ficando muito caro, e ele é o indicador de competitividade do mercado internacional, a demanda ela vai para onde o prêmio está mais barato e onde tem uma disponibilidade melhor do produto, que nesse caso é os Estados Unidos. Por isso que nós vemos um rally muito forte na Bolsa de Chicago. Hoje mesmo já voltou a subir 2% o grão, impulsionado pelo farelo de soja por causa da condição da Argentina. E essa condição ele vai perdurar pelo menos até a entrada da safra americana, lá no finalzinho do mês de setembro. O feijão aqui, ele também teve uma quebra no sul do país. Eu mesmo fiz um plantio de feijão agora na saída do milho de verão, mas se a seca continuar aí por mais alguns dias, ele vai afetar inclusive o feijão que está na terra pronto para ser colhido. O arroz está afetado, milho vai estar bastante afetado, Brasil, Argentina, Paraguai, soja bastante afetado, então pelo menos até o meio do ano, sem refresco para os preços. Legal. O Ale, aproveitando aí que você falou do milho, da soja, essa disparada aí nas cotações do milho, da soja e do farelo, eles podem ter desdobramentos aí nos preços ao consumidor das carnes de suínos, aves e do leite nos próximos meses? Ele pode, Daniel, porque o que ele está causando, principalmente no oeste de Santa Catarina, que é uma região que é muito forte na produção de suinocultura, o suinocultor ele está reduzindo o peso de abate do leitão, ou até mesmo suspendendo a produção. Então, em algum momento, pode ter uma oferta menor desse produto, no caso de aves e de suínos. No caso dos bovinos, nós temos dois cenários, porque frigoríficos que têm habilitação para exportar, eles conseguem manter as suas escalas adequadas, pagam um prêmio para o boi padrão China, né, o boi que tem padrão para exportação, hoje em torno de 15, 20 reais, até 25 reais, dependendo da região. Mas aquelas plantas frigoríficas que não têm habilitação, que atendem só o mercado doméstico, essas estão com muita dificuldade de conseguir fechar as contas. Então, eles têm que diminuir os indicativos de compra, têm que aumentar as escalas. Algumas plantas já anunciaram até férias coletivas para tentar equalizar justamente essa questão de custo e preço de venda. Porque uma coisa é você comprar uma commodity indexada em bolsa, que é a arroba do boi, por mais que tenha um diferencial de base em relação à bolsa. A outra coisa é você vender a carne. E a carne, daí chega um momento que o consumidor não quer pagar o preço que está na carne. Então pode cair o consumo de carne e a arroba pode continuar subindo para o frigorífico, ou a arroba pode fazer um movimento de queda, ainda mais que nós estamos às vésperas da saída das águas, que é a safra do boi, e o milho e o farelo continuarem subindo, deteriorando ainda mais as margens. Então, tanto para a produtora agora, que tem que lidar com uma quebra de produção e custos altos pelo lado de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, outros defensivos agrícolas, o consumidor também tem um grande desafio para conseguir fechar as suas contas. O Ale, o que você está me falando, boa tarde, primeiro é o seguinte: a despeito de preços mais altos da soja, esse produtor está vendendo menos aí por conta dessa quebra de safra, é isso? E está incorrendo com custos altos que ele teve durante a produção?
Cara, essa é uma característica, né? Boa tarde também. Essa é uma característica quando nós temos um mercado em alta, como ele está agora, e com exceção da taxa de câmbio que teve essa queda durante todo esse ano, já perdemos aí quase 60 centavos na taxa de câmbio, os outros referenciais de formação do preço, eles estão em alta, que é a Bolsa de Chicago, Prêmio de Exportação e o Basis Regional. Num cenário desse de alta, o produtor, mesmo que tenha disponibilidade de produto, a característica é que ele saia das vendas. Isso acaba puxando os preços ainda mais. Só que em algum momento o consumidor também sai do mercado e aí fica uma disputa entre vendedor e comprador. No final do ano passado, nós tivemos um cenário exatamente igual está agora com o milho. O milho chegou a valores recordes, acima de R$ 100 a saca, tanto na B3 quanto no mercado físico. O vendedor, o produtor, ele saiu do mercado esperando preços melhores e o consumidor também saiu do mercado. Isso acabou gerando uma queda de preços, que é R$ 10, R$ 15 no final do ano. Até foi o fato que acabou colocando o cereal nosso competitivo no mercado internacional e houve uma aceleração das exportações e Deus deixou com estoques muito apertados agora para a safra verão. Então, nesse momento, o produtor de soja ele não quer vender, o de milho também não quer vender porque está aguardando preços melhores. Mas entre ontem e hoje, por causa de 2 dias de queda na Bolsa de Chicago, queda na taxa de câmbio e queda no prêmio, a soja perdeu R$ 4 a R$ 5 o valor de saca, mesmo no Rio Grande do Sul, que tinha saca de soja acima de R$ 200 na maioria das praças. Maravilha. Legal. O Ale, essa estiagem aí no sul do país que provocou esse problema com os grãos, ele também pode ser sentido em outros setores? Por exemplo, só no Rio Grande do Sul, a maçã, ela pode ter aí uma perda de 30% na produção. Isso deve ser sentido em outras áreas? Na verdade, o clima ele interfere, inclusive, em cotações de gás natural, cotação de petróleo. Então, tudo aquilo que é produzido numa região que está com um advento climático fora da normalidade, seja a seca ou excesso de chuvas, ele vai acabar trazendo algum impacto para o mercado. Então, produções que precisam de água e não têm água, como é o caso do café também, aqui na região de Minas Gerais, se nós tivéssemos um cenário de seca, que aconteceu no ano passado, vai ser afetado. Então, maçã, arroz, soja, milho, o que é produzido no Rio Grande do Sul, ele vai ter um impacto, sim, ou com perda de produção completa, perda parcial, ou perda de qualidade também. O Mato Grosso, por exemplo, está com bastante chuva nesse momento. Tem produção, mas tem uma qualidade muito ruim nos seus produtos. Então, isso também acaba impactando no mercado, porque se você sai de um padrão comercial, você começa a ter desconto de preço. Olha, tem uma pergunta aqui no chat do Felipe, ele fala assim, como que está essa questão de embargos da China na exportação de suínos, né? Ele até comenta que no Brasil os investimentos de novas plantas acabaram sendo aí com o intuito de aumentar as exportações. Como é que está essa situação? Você tem conhecimento? Olha, o embargo, ele não é geral para o país, então não é estranho de haver algum embargo de uma unidade, mas outra unidade ela consegue suprir essa demanda. Dos suínos, eu acho que não tem embargo aqui do Brasil. Aconteceu algum embargo, a palavra embargo, com alguma planta lá da Europa, porque foi identificada alguma peste também lá pela região. Aqui no Brasil, um embargo geral que aconteceu foi nos bovinos, dia 14 de setembro do ano passado, quando foi identificado a vaca louca lá, demorou mais de 60 dias para ser solucionado aquele caso. Com exceção desse episódio, algum embargo que acontece é uma ou outra planta frigorífica que precisa se adequar em algum relatório ou alguma operação, algum ponto da sua operação, e rapidamente as operações de exportação de embarques elas são retomadas. Mas se há algum embarque de carne suína aqui no Brasil, esse eu não estou sabendo mesmo. Boa. Ale, tem uma pergunta também aqui, o Alexandre Cabral, que tá de molho em casa, mas está mandando pergunta. Ele fala assim, se a gente não tiver uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, você consegue ver o petróleo de volta aos $80? Não. Não, porque o risco de guerra, ele é um potencializador no movimento de alta agora.
Nós não podemos esquecer que commodities, elas se movimentam sobre fundamentos. E o tripé fundamental é o balanço da oferta e a demanda, e os estoques estão no meio para regular. No caso do petróleo, isso vem desde março de 2020, quando nós tivemos até aquele episódio de preços negativos. Essa derrocada de preços por causa da pandemia tirou muitos players do mercado, principalmente o shale oil nos Estados Unidos. E esses players, eles simplesmente fecharam as portas e saíram do mercado. A produção, ela não conseguiu ser retomada no mesmo nível da demanda. Por isso que nós temos um forte rally de preços. Toda semana nós temos notícias de alguém pedindo para que a OPEP aumente a produção além dos 400 mil barris por dia, prometido em julho do ano passado. Hoje foi o dia do presidente da Agência Internacional de Energia. Mas os apelos, eu acredito que eles são ineficientes porque a OPEP não está com capacidade de aumentar a sua produção. Então ela fica fazendo um jogo político, isso é uma opinião estritamente pessoal minha, mas ela fica fazendo um jogo político porque ela tem o poder da energia na mão, hoje entregue pelos próprios americanos, e ela não está conseguindo aumentar a sua produção. Quem tem capacidade de aumentar seria a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Eles já estão muito próximos da sua linha de base estipulada pela própria OPEP, e outros países importantes, principalmente da África, Nigéria, Angola, eles não têm essa capacidade. O Irã, que poderia adicionar 1.200.000, 1.300.000 barris por dia, ainda está com sanções internacionais, então a sua produção não entra nessa conta, e os Estados Unidos não têm empresas suficientes para aumentar a produção na quantidade necessária. E aquelas que estão operando estão preferindo pegar o lucro pelos preços nesses atuais níveis e transferir para os acionistas, até porque existe uma rusga, como o Joe Biden, por causa das políticas verdes, política ESG dele, e nós vemos pelos balanços, pelos resultados das petroleiras americanas, que nenhuma tem interesse em realmente aumentar a produção e colocar mais oferta, eles estão com rentabilidade e lucratividade muito grande. O conflito ele pode trazer uma maior restrição de oferta, e nós conseguimos ver isso quando nós vemos os prêmios do petróleo negociado no mercado físico. O petróleo, por exemplo, da Rússia, tanto os dois referenciais, o ESPO e o Sokol, com referência em Dubai, estão a $7 acima da bolsa ICI de Londres para o petróleo Brent. É o mesmo valor que nós tivemos na crise de 2020, quando os preços dispararam antes da derrocada, e 2014. Então, se nós temos o diferencial de base, o prêmio em alta e a bolsa em alta, é um sinal claro de restrição de oferta. Podemos ver isso também através dos spreads de futuros, da curva de futuros, que está com um backwardation, uma inversão recorde, mostrando ainda que teremos tendência de alta, pelo menos até o equilíbrio ser restabelecido, e eu acredito que isso, talvez, quem sabe, com sorte, no final de 2022. O Ale, o Cabral ele continua aqui mandando aqui pergunta, e ele fala, olha, então uma possível deflação da gasolina e derivados não deve ocorrer no curto prazo no Brasil. Apesar da valorização do real, temos a alta do barril. Seria isso? Isso. O que poderia segurar o alto da combustível aqui no Brasil, gasolina e diesel, agora seria se o dólar cedesse abaixo dos patamares que eles estão agora. Mas pelo preço de paridade de importação, nós já estamos defasados em 17% em relação ao preço da paridade e ao preço que está na bomba hoje. Então, o reajuste ali por volta de 30 centavos, 32 centavos, já está atrasado da Petrobras. Hoje saíram dados da EIA, a Agência de Energia Americana, e a gasolina caiu 1,3 milhões de barris das reservas, e os preços chegaram aos recordes desde 2014 também, novamente se aproximando de $4 o galão. Então, se a gasolina no mercado nacional está em alta, o barril do petróleo está em alta, o nosso PPI vai estar em alta. E a taxa de câmbio teria que cair muito para compensar esse balanço na formação de preço. Ale, e quais commodities agrícolas você está vendo aí com bons olhos para 2022, boas safras? Me parece que o algodão, né? Quais commodities? O algodão aqui no Brasil foi para o campo agora também, saiu a soja e entrou o algodão em muitas partes. O problema é o custo de produção do algodão, que está nas alturas
Também. E para ajudar ainda, nós temos a restrição de oferta do glifosato, e o principal insumo para dessecagem, né, o Roundup. Agora, a Bayer anunciou que está com problemas técnicos em um fornecedor, e isso pode encarecer ainda mais o insumo. E nos Estados Unidos, as 4 principais culturas agrícolas, que é o trigo, o algodão, a soja e o milho, vão para o campo em maio. Então começa a se especular a área. Se nós não tivermos nenhuma surpresa climática nos Estados Unidos, todas essas commodities terão aumentos de área, porque os preços estão sugerindo isso, mesmo que o mercado estivesse ventilando talvez uma redução de área do milho por causa dos custos, mas $6,50 no bushel é um valor bem atrativo para o produtor, e o americano gosta de plantar milho. Então, sem surpresas climáticas, nós teremos algodão recorde nos Estados Unidos, teremos soja recorde, milho recorde, trigo recorde também. O trigo chegou a uma oferta muito grande nesse primeiro semestre aqui da Argentina e da Austrália, números recordes, qualidade excelente, e o trigo de inverno também nos Estados Unidos, daqui a pouquinho ele acorda lá da hibernação no mês de março, mês de maio, junho começa a colheita, e em maio também já vai o trigo de primavera para o mercado. Então, para o segundo semestre, principalmente o final do segundo semestre, as commodities agrícolas têm uma possível mudança importante de fundamento, como aumento de área, boa produtividade e produtos chegando no mercado. Olê, e nesse sentido, a gente falou, né? Você comentou aí a pergunta do Cabral da tensão Rússia-Ucrânia na questão do petróleo, mas e na questão das commodities agrícolas, né? A gente sabe que Rússia, aquela região lá, tem uma produção bastante forte também em algumas commodities agrícolas. Como que o mercado recebe, né, essas notícias vindas de lá, podendo dar uma segurada em algumas exportações, em alguns estoques, na oferta de alguns produtos? Como que está essa situação aí? Como que o mercado recebe essa questão? O conflito, se acontecer a invasão, todo dia a gente tem uma notícia diferente, ele seria o ápice da crise. Até isso acontecer, nós trabalhamos com riscos de mercado. Então, como eu comentei, o trigo, que é o principal produto exportado pela Rússia, quase 30% do mercado global de trigo pertencem à Rússia. Nós tivemos uma oferta muito grande chegando no mercado dos 2 principais players do primeiro semestre, que é a Argentina e a Austrália. Há uma boa expectativa de produtividade do trigo nos Estados Unidos. Então, fundamentalmente, nós teríamos uma tendência até de queda de preços agora, mas essa questão, esse risco do leste europeu, ele está adicionando esse prêmio no trigo e no milho. Porque 30% do trigo, como eu disse, vem do Mar Negro, 20% do milho vem do Mar Negro. Há 2 anos seguidos, a Ucrânia foi o segundo maior exportador, e juntando as duas commodities, nós temos quase 100 milhões de toneladas, 60 milhões saindo de trigo, 33, 34 milhões saindo de milho ali pelo Mar Negro. Eu conversei com alguns armadores marítimos, algumas empresas marítimas, e eles estão evitando mandar navios para o Mar Negro, até pelos exercícios militares feitos pela Rússia na semana passada. Então, se eu tenho risco de arresto da minha embarcação, eu não vou para lá. Para eu ir para lá, vocês vão ter que me pagar um prêmio extra. Isso acaba aumentando o preço do frete. Se nós temos um prêmio extra pago na exportação da commodity e um prêmio extra pago pelo frete, o custo de reposição desses produtos no destino acaba ficando muito caro. E aí a demanda começa a procurar onde tem uma oferta mais segura e aonde esses prêmios eles estão mais baixos. No caso, é os Estados Unidos. Então, a demanda por trigo pode ir para os Estados Unidos e a demanda por milho também pode ir para os Estados Unidos. E isso vai puxar Chicago. Legal. Ale, numa das últimas participações suas aqui na BMC, no finalzinho do ano passado, eu lembro que você destacou aí o problema do custo dos fertilizantes e que o Brasil muito provavelmente precisaria importar milho. Você continua com essa mesma posição? Sim. O Brasil ele já é um tradicional importador de milho. Nós trazemos muito milho do Paraguai e ano passado nós trouxemos quase 3 milhões de toneladas da Argentina. Esse ano a expectativa nossa era importações de 1 milhão e meio de toneladas.
talvez esse número aumente um pouco, dependendo da quebra ainda da produção na região sul, principalmente. Aí quem importa acaba sendo a Argentina e Rio Grande do Sul. O problema é que a Argentina ainda está com os registros de exportação de commodities lá fechado e o milho dela não começou a ser colhido. Então, se acontecer alguma importação da Argentina, teria que começar em maio, esse milho chegando no começo de junho, começo de julho. E aí nós já teríamos o milho safrinha aqui do Brasil. O Paraguai está com uma quebra aproximadamente de 50%, então deixa de ser uma origem viável também. Então, nós devemos importar milho novamente, em torno de 1 milhão, 1 milhão e 300 mil toneladas deve ser o número final nosso aqui do Brasil. Agora, se o Laninha trouxer geadas no meio do ano, assim como fez no ano passado, e colocar novamente uma quebra muito forte na safra, principalmente do Paraná, que é o segundo maior produtor do milho safrinha do Brasil, aí nós poderemos ver novamente esses números de importações se aproximando aí de 3 milhões de toneladas. Ale, o presidente Bolsonaro está em encontro aí com o presidente Putin, né? Acordo comercial. Quais commodities agrícolas, pode se estender para demais commodities também, você acha que teria aí o Brasil poderia colher bons frutos nessa relação com a Rússia? Para a Rússia, para a exportação de commodities, ele ficaria restrito basicamente à soja e alguma coisa de farelo de soja. Milho, a Rússia produz bastante milho, tem a Ucrânia ali do seu lado também, com produção de milho, então se o conflito se acentuar pode ter esse desbalanço, do contrário, a Ucrânia continuaria sendo um fornecedor. E o Brasil é um mercado importante de exportações de carnes e aí produtos manufaturados. A maior commodity importada pela Rússia é o óleo de palma, e aí quem fornece óleo de palma é a Indonésia, a Malásia. O Brasil não está nesse jogo, nesse mercado. Mas a relação nossa, que eu acredito que o presidente foi para lá para tentar resolver, é com relação aos fertilizantes, porque a Rússia é o maior exportador dos insumos aqui para o Brasil. O NAMO, o nitrato de amônio, como exemplo, a Rússia fornece 98% da nossa utilização, vem da Rússia. O cloreto de potássio tem o Canadá como principal importador, a Bielorrússia em segundo lugar, e a Rússia, entre os Estados Unidos, colocou já barreiras comerciais, sanções comerciais contra a Bielorrússia, até deu um prazo para o Brasil, até 1º de abril, suspender as compras do país. Então teríamos que achar uma alternativa. Essa alternativa se tornaria a Rússia. Então vem KCl, vem nitrato de amônio, sulfato de amônio, DAP, MAP, são fertilizantes que vêm da Rússia. Se nós tivermos uma interrupção nesse fornecimento, aí o nosso agronegócio, aí vai ficar muito difícil a nossa situação, porque não tem mercado substituto. Ninguém vai conseguir suprir o que a Rússia nos fornece. Então é importante a gente manter aí uma boa relação com a Rússia também, né? É um grande player. O fertilizante não tem outra alternativa. A Argélia produz fertilizante, o Catar é o maior exportador de ureia para cá, mas a Rússia vem logo na sequência. O cloreto de potássio, mais de 40%, quase 50% na verdade, vem entre Bielorrússia e Rússia. Então, e não tem como você produzir, não tem como você fazer produção agrícola hoje sem aplicação de algum fertilizante. Maravilha. Legal. Fala aí, Morales, fica à vontade. Vamos lá. Então, eu queria mudar, então, para café. Queria falar um pouquinho de café com você, Ale, que a estiagem, ela dava sinais de que poderia prejudicar o grão, né, por causa do Laninha. Existia até a informação de que iria ter uma perda na produção, mas recentemente o presidente do Conselho dos Exportadores de Café disse que o país tem estoque suficiente para garantir o abastecimento, apesar desses problemas climáticos, mas embora a logística traga aí uma certa dificuldade. Você acha que o Brasil vai ter algum tipo de problema? Porque, ao que tudo indica, iria ter uma quebra, mas na realidade pode até ter recorde, segundo o presidente. É uma informação que ele deve ter, então, que nós não temos, porque com relação ao estoque, nós estamos no escuro desde o ano passado.
A Conab, por incrível que pareça, ela divulga os estoques de café uma vez por ano só, e é no final de março. Então, o que acontece nesse intervalo é pura especulante. O café, nós viemos de um ano de bienalidade negativa, onde uma produção ela já é menor em relação a um ano de bienalidade positiva. Nós já estamos vindo com condição climática ruim desde 2020. Então, nós tivemos uma quebra de produção do ano passado. No meio de 2020, vieram as geadas que estavam previstas e acabou ainda danificando muitos cafezais no sul de Minas, pegou até uma parte do Cerrado, a região de Mogiana, um prejuízo muito grande. Muitas propriedades tiveram que fazer o esqueletamento das árvores ou até mesmo arrancar as árvores para poder plantar. E saiu uma florada maravilhosa em setembro, início de outubro, mas não teve o pegamento, ele não formou aquele chumbinho no galho para formar o grão. Então, agora nós estamos numa fase de enchimento do fruto. Daqui a pouquinho nós vamos começar a ter uma ideia de como que será essa produção, mas que é certo que vai haver uma quebra, e isso já é consolidado. Nós não sabemos qual será o tamanho dessa quebra. E aqui entra também aí o fundamento de oferta, demanda e estoque, porque os estoques, principalmente os estoques dos armazéns certificados da ICI em Nova York, eles estão caindo dia a dia. Nós já estamos próximo a 1 milhão de sacas, é um número extremamente baixo. Então, se nós estamos num ano de bienalidade positiva, que seria esse ano, com números de produção de bienalidade negativa, estoques baixos, nós vemos os preços girando nesses patamares agora, e 250 centavos de dólar por libra-peso. São 100 centavos, $1 a mais do que estava no ano passado. Se nós tivermos novamente geadas, já que estamos com o Laninha ainda, no mês de junho, mês de julho e agosto, que é sazonalmente o risco climático de geadas, esses preços podem vir acima de 300 centavos, porque vai reduzir drasticamente a nossa produção. E ano que vem é um ano de bienalidade negativa. Já teríamos uma produção menor para o ano que vem. Então, um refresco com relação a preços do mercado do café, talvez para a safra 23-24. Até lá o balanço ele vai seguir apertado e nós não vamos ver preços muito abaixo desses patamares que nós estamos agora. E eu que sou viciado em café, Alê, tenho sentido isso no bolso, viu? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E o eucalipto, como é que está esse mercado aí? Eucalipto, papel, como é que você está vendo? Isso eu não tenho muita informação, Gani, porque aí passa a ser um mercado privado, né? Não chega a ser uma commodity para nós termos uma referência de bolsa. Então, nesse caso, eu realmente fico devendo informação. Maravilha. Boa. E só para encerrar, então, o Ale, o Cabral está perguntando assim, como é que você está vendo o cobre, né? Nesse momento, quais são suas perspectivas, como que está esse mercado de cobre nesse momento? O cobre ele é uma commodity que ele tem um ciclo bem longo, então nós nunca veremos um short squeeze, um long squeeze nas cotações do cobre. A restrição de oferta ela é bem séria no cobre. Então pegamos Chile, pegamos Peru, que são os maiores produtores, eles não têm minas ativas para conseguir entregar a quantidade que o mercado precisa. A eletrificação de carros, de outros sistemas, transmissão de energia e tudo mais, vai demandar bastante cobre. Então, o mercado ele tem uma visão altista, inclusive com os preços dobrando, quem sabe até triplicando de preços nos próximos 5 a 6 anos. Só em patamares de o dobro do preço agora, segundo até o CEO da Glencore, que é a maior trader de commodities do mundo, ali faria sentido você aumentar a produção. Então, as tentativas que tem hoje é ativar alguma mina que está parada, poucos investimentos, alguma coisa tentando ser retirado lá da África, mas eles não têm uma quantidade comercial ainda para poder abastecer o mercado. Então, o cobre é uma das commodities que fundamentalmente tem um viés, uma tendência de alta muito clara no mercado. Mas é um ciclo longo, não é uma commodity que tem uma liquidez, uma oscilação de preços, como nós vemos em commodities como petróleo, por exemplo, ou commodities agrícolas. Maravilha, então.
Ale, quero agradecer sua participação aqui com a gente, já deixar o convite aí, voltar mais vezes para a gente bater mais papo sobre o setor de agro, que é uma reivindicação até de muitos telespectadores aqui, né, para a gente falar mais, para a gente expor mais, trazer mais percepções sobre isso. E obrigado então pela sua presença aqui na BMC. Ótima tarde para você. Eu que agradeço. Obrigado e boa tarde, estou à disposição. Valeu, Ale. Valeu, Ale. Esse foi o Ale Delara, analista do mercado, Mundo Mercado Commodities, aqui com a gente, trazendo um pouquinho da sua percepção sobre as commodities, né? Sobre o mundo agro. E falando em mundo agro, Daniel Morales, Alan Gani, todo mundo aqui. Não, pô, atrás o Gani. É que você falou Daniel Morales. É que é um por vez, né? Daniel Morales, Alan Gani. Você achou que eu só ia falar com você mas eles foram rápidos, vou tirar o chapéu. Você achou que eu ia te cobrar no ar? Cadê o agro, Daniel Morales? Na realidade, aí a pergunta eu passaria para você. Quando começa? Segunda-feira. Segunda-feira. Bora lá. 6h40 da manhã. É muito fascinante, né, o agro, né? É gostoso. É sensacional, né? Muito legal. Muito bom. Vai ter entrevista, hein? Muito boa. E o Ale é muito bom, né? Ele conhece muito, então... E não enrola, não foge de pergunta, vai direto ao Ele ponto. vai direto, ele é muito bom. Interessante ver os comentários aqui, né? Nossa, sabe muito boas as informações. O Ale, escreveu aqui, até esqueci o nome, ele falou, que pena que não dá para curtir 2 vezes. Sensacional, né? Isso aí. Muito bom, muito bom. Fenomenal. É isso então, olha só, a gente tem 10 minutos aqui para a gente continuar a nossa conversa. Eu vou trazer um giro do mercado aqui e tem pergunta para você, viu, Gani? Né? A gente falou bastante com o Ale Delara, mas tem sabatina para você também, já vai se preparando, vai aquecendo, que daqui a pouquinho a gente... aquecendo as cordas vocais aí, que a gente vai falar contigo de algumas coisas também. Mas o que acontece é o seguinte, a gente estava dando uma olhada aqui no mercado financeiro, a Bolsa, nesse momento, segue... Deixa eu ver aqui como é que tá. Segue em alta agora, hoje dia 16. Tô no candle certo aqui, viu? 115.355 pontos, subimos aos 115 mil novamente. Por um mês e quanto tempo? É o delay, o Gani. Mês e pouco, você falou no fim do ano, né? Uhum. Mas você sabe, Gani, que já tem gente falando assim, bolsa 120, tem gente falando bolsa 130 mil pontos no fim de 2022. Já sei até quem, né? Teve gente falando 145 um tempo atrás, deve né? ter alguém falando 200, né? Bom, 200 mil pontos. Mas é aquela coisa, né? A gente está subindo bastante com o fluxo estrangeiro, né? E a gente precisava ver como que estaria a bolsa se não fosse esse fluxo estrangeiro. Embora, né, fluxo estrangeiro também é fluxo. Mas 0,46 subindo agora, Açaí segue liderando as altas, 7,72. Não sei, para falar a verdade, se tem alguma relação com o resultado do Carrefour. Muitas pessoas falaram bem do resultado de Carrefour, ou se já é expectativa para o resultado de Açaí, que provavelmente vai sair. Eu só não lembro exatamente quando, mas vai sair. Está subindo 7,80, Carrefour 4,50. CVC subindo 4%, Petrobras subindo 3,8%, Ultrapar subindo 3,10%. Olha só. E na parte de baixo, lá nas quedas, segue com VEG, JBS, Localweb, Alpargatas, Edux e Localiza, caindo também. Deixa eu ver as bolsas internacionais, como é que estão lá, as bolsas americanas. Aumentou um pouquinho as quedas, né? Dow Jones caindo 0,76, S&P caindo 0,65 e a Nasdaq caindo 1,11%. Esse é o cenário. Ô Gani, mas sabe o que eu queria perguntar para você? Na verdade, a gente estava falando aqui, né, de toda essa questão. Eu até separei a pergunta aqui para você, porque eu estava acompanhando nesses últimos dias aí toda essa questão dos títulos, né? A gente sempre fala aqui do título lá IPCA+, e tudo mais. IPCA+, pagando 5,20, mais 5,24 agora. E aí eu vi alguns, né? Sempre aparece
em rede social, sempre aparece em alguns lugares, o pessoal falando, olha, tem o CDB XYZ ali pagando tanto. E eu vi alguns títulos, olha, CDB pagando IPCA mais 7,07, com prazo de 1 ano, e debênture com IPCA mais 7,8. Essa debênture eu não consegui ver o prazo dela, não consegui ver o vencimento. Mas estão bem acima, né, do título público aí que está pagando 5,24. Queria entender um pouquinho essa dinâmica aí. E né? Eu não sei, né? Acho que a pergunta é: vale a pena? Não vale a pena? Porque eu lembro quando você falou o seguinte: pô, 5,20, 5,30, 5,10 de juro real, né? Acima da inflação. É uma maravilha, né? Em muitos países do mundo aí, isso aí é inimaginável. Aí você vê um título IPCA mais 7,07 ou 7,8%, é de se pensar também, né? O que eu vi CDBs de bancos com um excelente rating, AA ou AAA, eu tinha visto IPCA mais 6,5, mas muito próximo de IPCA mais 7 para 1 ano. Então, uma excelente taxa. Essa taxa que a gente chama do spread em relação ao título público. Então, uma instituição privada, como é que ela precifica o ativo de renda fixa dela? Ela coloca um spread em relação ao título público. Ela não pode colocar a mesma taxa de um título público, seria o sonho dela, mas né, pagar o que paga um título público, porque senão você não compraria, porque em tese o título público tem menos risco. Sim. E essa taxa, esse spread em relação ao título público, então vamos falar assim, vai IPCA mais 5, IPCA mais 7, o spread aí é de quanto? 2 pontos percentuais, correto? Sim. Esse spread de 2 pontos percentuais, ele é muito correlacionado com o risco de crédito da empresa. Basicamente é risco de crédito ou da empresa ou do banco. Então, quanto maior for este risco, essa taxa tende a ser maior, né? Então, quando a gente tem que levar em conta, primeiro, essa taxa está adequada ao risco, certo? Ok, então, num banco, vamos lá, AAA, IPCA mais 6,5, ou nem sei esse caso qual banco é esse, mas mesmo aquele que eu vi 6,5, qual é a probabilidade de um banco AAA ou AA quebrar em 1 ano? Praticamente nula. Sim. Então, não estou nem falando de FGC aqui, né? Então, assim, me parece que é uma taxa muito atrativa para ficar 1 ano. Até porque o título do Tesouro vai vencer lá em 2026, certo? E aí você tem o risco aí da marcação ao mercado no meio do caminho. Então, a segunda variável que eu acho interessante olhar primeiro, né? Eu falei, se o retorno está adequado ao risco. Segundo, o prazo médio de recebimento, que a gente chama de duration, tá? Duration é o prazo médio porque tem papel que paga cupom, então você está antecipando esse ganho. Mas o prazo, pode chamar o prazo ou prazo médio. Então, as debêntures, por exemplo, costumam ter prazos bastante alongados, mas às vezes o prazo é alongado, mas como ela paga amortização e cupom, a duration, né, o prazo médio de recebimento é menor. Então, também é bastante interessante, porque às vezes você tem um papel que o risco é alto, Morales, mas o que acontece? A duration não é tão alta. Então, você não está correndo muito risco, entendeu? Porque o dinheiro está entrando rapidamente. É mais ou menos isso. Sensacional, muito bom, Gani. Tirou toda a minha dúvida aqui. É isso aí, pessoal. Vamos indo, então, caminhando para o final do nosso BMC Market. Daniel Morales, considerações finais, então, por gentileza, para a gente se encaminhar para o fim aqui do BMC Market. Bora lá, tem D3 daqui a pouco, D3. Mas é só uma informaçãozinha que saiu aqui, que o Senado decidiu adiar a votação de 2 projetos relacionados ao preço dos combustíveis que estavam na pauta do plenário hoje para a semana que vem. A informação foi confirmada pelo relator das propostas, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, após reunião com os presidentes do Senado, o Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Uma terceira proposta que garante subsídio federal à tarifa do transporte urbano para idosos, calculada em 5 bilhões de reais, está mantida na pauta de hoje. Essa é a informação. Beleza, a gente estava de olho bastante, né, nessa informação. A pauta
lá em Brasília, essa PEC dos combustíveis aí, todo mundo de olho que ia rolar, agora só semana que vem. Gani, considerações finais aí para a gente encerrar esse BMC Market de quarta-feira. Muito legal o papo com o Alê. Questão da Rússia e da Ucrânia não tem absolutamente nada resolvido. É uma novela ainda que vai dar pano para manga, volatilidade no mercado, difícil ter uma direção para onde isso vai. E terceiro ponto, me perguntaram do minério de ferro, acho que não se sustenta, por mais que haja interferências do governo, mas essas interferências acabam não se sustentando no médio e longo prazo. Vejo possibilidade do minério voltar a subir. Maravilha, então. Morales, Gani, forte abraço para vocês. A gente se vê amanhã e a gente amanhã. Vai encerrando por aqui o nosso BMC Market. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que mandaram suas perguntas pelo nosso canal do YouTube, pelo chat do YouTube. Obrigado também a todos vocês na audiência aí no Profit Pro da Nelogica, com o playerzinho, tocando aí a nossa programação enquanto vocês operam. Valeu, gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e a gente vai estar aqui novamente amanhã a partir das 2 da tarde no nosso BMC Market. É isso então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.